Eu quero jogar Sonic no Super Nintendo e Mario no Mega Drive. Vamos trocar uma ideia sobre isso? Aô! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Tá começando, esse é o Memórias de um Nerd Qualquer, Padilha aqui. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro videogame. Eu quero perguntar pra você qual foi o seu primeiro videogame. Eu nasci nos anos 90, né? Meu irmão mais velho, ele já tinha o poderoso Mega Drive. E eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, que eu tive conhecimento, talvez não tenha sido o primeiro jogo, mas o que eu me conheci como pessoa jogando era esse aqui, ó. Sonic and Knuckles. Obviamente que era uma fita pirata, né? Porque o Sonic and Knuckles, ele é um jogo que vem com Add-on, que é tipo um negócio que acoplava no Mega Drive para você colocar Sonic 3, né? E aí tinha a possibilidade de você jogar o jogo completo. Só essa fitinha aí, era o Sonic and Knuckles, que eu acho que é o melhor jogo do Sonic no Mega Drive. Como criança, eu lembro bem pouco, assim, lapsos de memória, assim, desse Mega Drive específico. Então, eu lembro que eu não tinha muito tempo de me apegar ao Mega Drive, porque logo meu pai trocou, ele vendeu esse Mega Drive do meu irmão, e aí ele pegou o Super Nintendo. Na minha locadora tinha muito mais jogos de Super Nintendo do que de Mega Drive. O Super Nintendo estava em ascensão, né? A gente estava ali na época dos anos 90. E aí eu comecei a jogar mais o Super Nintendo. Então, pra mim, tive o Mega Drive como primeiro console, mas o meu primeiro videogame, daquele que eu aproveitei mais, daquele que eu tirei mais proveito na questão de jogar, evidentemente, de lembrar como pessoa, jogar os jogos do controle, alugar e tal, é esse carinha aqui, o Super Nintendo. E a fita que vinha no meu Super Nintendo não era o tão famoso Mario World, né? Inclusive era normal a fita vir com o aparelho, mas a fita que vinha no meu era a do Timão e Pumba. O Timão e Pumba eu acho que ele era um party game, alguma coisa assim, de um jogo mais de diversão e tal. Só que era tipo de jogo que você jogava 20 minutos e encostava, porque ele não era de salvar, ele tinha ali algumas fases, alguns desafios para você fazer. Tinha até um pinball que eu achava legal pra caramba, mas ele não era um jogo assim de passar fase. Então o Super Mario World, eu demorei pra ter essa fita, pra jogar essa fita. Primeiro, por ser um jogo que já vem com o aparelho, ele não tinha na maioria das locadoras pra alugar. Então, quem tinha a fita do Super Nintendo, do Super Mario World, tinha ela em casa. Eu demorei pra jogar Super Mario World, eu vim jogar ela na casa de algum conhecido meu. Inclusive virou uma coisa assim, eu tive que afastar um pouco assim do Super Mario World por um tempo, porque eu lembro que eu tinha até raiva, porque eu não tinha essa fita, não tinha acesso a ela. E o colega meu que tinha a fita, ele não queria emprestar. A mãe dele não deixava emprestar. Olha só o tonto, eu emprestava a fita pra ele, mas ele não emprestava de volta as fitas pra mim, por uma política da mãe dele e tal. Realmente era uma coisa dela, eu ouvi da boca dela, não era uma invenção, né? Mas o Super Mario World foi uma fita que eu só pude ter acesso anos depois, né? Eu comprei uma cópia pirata que não salvava, então eu tinha que jogar o jogo inteiro, assim, numa tarde, ou então deixar o console ligado, né, e poder jogar depois. Depois eu peguei aquele esqueminha de você pegar o caminho da estrela lá e você já salvar o jogo rapidinho. Mas demorei pra jogar, pra ter Super Mario World e pra ter uma Super Mario World salvando. Mas eu lembro que uma das coisas que eu queria no meu Super Nintendo era poder jogar o Sonic, porque eu achava o Sonic do Mega Drive incrível, né? É um jogo que realmente ele surpreende, ele tem gráficos bons, a trilha sonora dele é sensacional, o jogo é bem rápido, é fluido. E infelizmente não tinha o Sonic. O Sonic que tinha no Super Nintendo, eu achava até que era delírio coletivo, é o Sonic 4, que é uma hack ROM, que é uma ROM, uma hack ROM construída em cima do jogo do Ligeirinho, do qual eu não joguei, eu joguei mais a hack ROM do que o Ligeirinho, e eu alugava direto essa fita porque se assemelhava às vezes às características do Sonic, o lance de ser rápido e tal. Ele não era tão rápido, ele não dava aquela coisa de virar a bolinha ali pra você correndo. Ele salvava o Mario tava engaiolado, ele passava pelo Mario e salvava ele. Eu gostava da capa, a capa era do Sonic 3, só que tinha um 4 na frente. E poder ter um lapso de memória de Sonic no Super Nintendo, naquela época, né, numa época que a gente ainda não sabia o que era hack ROM, a gente não sabia direito o que era mod e tudo mais. Foi bem legal. E eu falava fielmente que eu jogava o Sonic no Super Nintendo, né? E aquele Super Nintendo me proporcionou muita alegria, porque foi o console que eu tive 2 controles, então a gente conseguia alugar fitas para jogar de 2. International Superstar Soccer Deluxe, Top Gear
Street Fighter, né? Street Fighter era febre na época, né? Porque vinha do fliperama e o Super Nintendo tinha um port muito interessante, né? Final Fight. E eu falei, o Top Gear, ele era um evento, assim, era uma parada da hora de você reunir as pessoas e ir viajando pelo mundo e tal. Gostava demais de jogar Top Gear. As músicas, elas eram frenéticas. Inclusive, o Top Gear faz muito mais sucesso aqui no Brasil do que em outros lugares. E recentemente, né, falando uma coisa de agora, lançou Horizon Chase 2, que é uma produção de brasileiros, com o compositor Barry Leite, que é o compositor da trilha sonora do Top Gear, e lançou Horizon Chase 2 para computador, para Switch, para outros consoles e tal. E é bem bacana, porque é um jogo que ele é um sucessor espiritual aí do Top Gear. O Top Gear é um dos melhores jogos de corrida que existem. Eu sei que tem fita de Mega Drive que salva, mas naquela época eu achava que não. Eu achava que só o Super Nintendo salvava a fita. Eu achava isso incrível, eu usava isso como ponto até pra dizer, o Super Nintendo é melhor porque ele salva o jogo. Mal eu sabia que tem algumas fitas de Mega que também salva, né? E eu achava interessante. Eu acho que a fita que eu mais joguei na vida, eu já comentei isso em outro vídeo, é Donkey Kong Country 2. Eu joguei muito com meu irmão, esse jogo, ele mexe comigo em questão de jogar assim com família e tal. Eu gostava muito da trilha sonora, a trilha sonora é incrível desse jogo. E ele salvava, era um jogo muito grande, né? E ele salvava, ele tem como você fazer mais de 100%, um final secreto, né? Inclusive, se você conseguir concluir toda a porcentagem, pega tudo que tem o jogo pra pegar e tal. Até hoje, eu nunca me tentei a buscar o 102%, né? Mas eu já vi o final no YouTube e tal, eu acho interessante quem consegue platinar e tal. É difícil, é complicado, mas não é impossível, né? Tem muito jogo mais difícil por aí. Mas DK2 é um dos jogos que eu mais joguei na vida, ele tá no top 10 jogos que eu mais joguei, porque eu acho que se eu for parar pra pensar, eu devo ter salvado ele pelo menos uma vez por ano, depois que eu comecei a jogar ele, né? São mais de 15 vezes que eu já joguei esse jogo, né? Que já zerei esse jogo, né? Eu também falei no vídeo das locadoras que eu alugava o DK2, salvava, mas sempre tinha alguém que ia lá e apagava o save. Complicado, porque a locadora, infelizmente, você não tem esse controle. Não tinha uma placa assim, não apagar o save do amiguinho. E na maioria das vezes eu chegava bem longe no DK2, e aí na semana seguinte, ou na outra semana que eu alugasse, já tinha apagado o save. E o detalhe, no Donkey Kong ele tem 3 slots, a pessoa podia salvar, mas sempre tava o save só no primeiro. Ou seja, ela apagava o primeiro, fazia a gravação por cima, ela poderia ter usado os outros 2 e não usou. E aí quando eu passei a usar os outros 2, visto isso, a pessoa também apagava. Complicado, né? Eu lembro que tinha uma outra locadora que a gente alugava que também tinha DK2, mas ela tinha uma cópia pirata, ou então a bateria do cartucho já tinha morrido, porque ela não salvava, né? Ela só salvava se o cartucho ficava no console, uma coisa assim. Se tirasse ele e colocasse de novo, perdeu o save. Eu tenho que abrir uma história aqui, talvez eu fui um pouco burro, mas nem tanto, vai. Eu fiquei com o Super Nintendo por um tempo, mas meu pai teve que vender por alguma dificuldade financeira na época, né? E aí, passou-se o tempo e ele me perguntou se eu queria um PlayStation, que era a moda da época, o PlayStation 1, ou um Super Nintendo. Como eu estava acostumado com o Super Nintendo, com o hábito de alugar a fita, e eu não sabia o que era PlayStation, eu até tinha ouvido falar do PlayStation, eu fui no mais confortável. Então eu troquei, olha a burrada, eu troquei, e meu pai falou, você quer qual? E eu falei, eu quero o Super Nintendo. Assim, boa parte de mim não se arrepende, porque realmente sempre foi um console que me satisfez assim muito como gamer, né? Eu joguei muitos títulos e eu fui muito feliz com aquele Super Nintendo. Inclusive, o que veio depois era diferente, era o Super Nintendo Baby, que era uma nova versão que tinha feito, eu acho ele mais bonito do que a original. Mas, depois de um tempo que eu fui jogar o PlayStation nas locadoras e nas casas de alguns colegas meus, eu percebi a burrada que eu tinha feito, porque o impacto que o PlayStation 1 fez nas pessoas naquela época, né, quando você via o videogame e falou assim, é quase real, é impossível chegar nesse nível, né? Aí fez com que eu tivesse um pouco de arrependimento, mas mesmo assim eu fui muito feliz com aquele Super Nintendo, fiquei por muitos anos com ele, até depois conseguir comprar o PlayStation 1, que na época o PlayStation 1 já estava no PS1, que é aquele
que parece mais um Discman, né? Que eu acho muito mais bonito do que a versão Fat. Anos mais tarde eu pus a mão no Mega Drive de novo. Eu comprei, eu acho que eu já tive várias versões do Mega Drive. E, comprando de amigo, comprando em feira. Dá pra você ir peneirando e conseguir um console, um videogame barato. O videogame nunca foi barato. As coisas de videogame, elas nunca foram baratas. Você precisa realmente peneirar, verificar, às vezes comprar de segunda mão, ou às vezes se você sabe consertar, ou se você conhece alguém que conserta, compra baratinho, conserta e tal. E aí eu consegui pegar o Mega Drive de novo, mas a minha maior influência na época foi o Super Nintendo. Eu hoje gosto demais do Mega Drive. Talvez eu tenha zerado mais jogos de Mega do que de Super. Porque o Mega Drive ele tem uma característica, um carisma que eu acho muito bom. A crocância nas músicas, até a paleta de cor, quando você olha, você fala, isso é Mega Drive. E olha que eu sou daqueles que consegue medir as partes técnicas, né? Ele é muito bom em processos rápidos, mas eu acho que ele perde um pouco na música e às vezes nos gráficos, nas cores, né? Mas eu acho que o Mega Drive ele consegue tirar leite de pedra, ele é um console maravilhoso. Bom, sobre o Super Nintendo, eu tenho ele até hoje, né? A minha versão é aquela que tá amarelada por baixo, né? Ele pegou um amarelo, eu acho que ficou na gaveta. Esse aqui eu já tenho, eu acho que há uns 10 anos. Eu tenho a versão mini dele também. Hoje ele tá sem jogo, mas às vezes ou outra eu pego um jogo pra testar como é que tá o aparelho e tal. Você vê que aqui embaixo ele tá bem acabadinho, essa parte de baixo amarelada, mas em cima ele tá conservado, né? Porque com certeza deve ter sido metade na gaveta, metade em algum lugar que deve ter amarelado. As pessoas falam que dá pra você tirar esse amarelado, mas eu gosto de deixar pela história, né? Pela história que se ele fosse todo amarelado, aí eu não ia gostar muito. Mas meio a meio, eu achei interessante, né? E a minha versão do Mega hoje é essa daqui, a versão cinzinha da Tectoy. Eu confesso que ela tem um som um pouco mais defasado, mas eu acho esse console simpático. Eu consegui comprar ele por R$50 e ele tem 71 jogos na memória. São, olha, desses 70, acho que uns 30 vale mais a pena, né? Porém, eu preservei o cartucho do Sonic Knuckles, e essa cópia aqui do Sonic Knuckles eu comprei com a Retro X. É uma coisa maravilhosa, assim, eles fazem a capa. Então a capa foi eu que fiz, mas o cartucho e a label, não sei se vai dar pra vocês pegarem aí, da Retro X, é uma coisa incrível, né? Eles fazem o acabamento e tudo mais. Pode procurar e pode escolher o jogo que você quiser fazer lá, eles fazem lá. É muito bom a Retro X. Então eu preservei o Sonic Knuckles, mesmo sendo uma repro, né, mesmo sendo um cartucho pirata, e preservou esse Mega Drive aqui hoje. Ele representa pra mim todos os Mega Drives que eu tive na vida. Esse foi meu primeiro console, mas o Super Nintendo foi o que eu considero como primeiro console, porque foi o que eu mais joguei. É isso aí, gente. Deixa nos comentários aí qual foi o seu primeiro videogame ou o seu primeiro portátil. Em outro vídeo a gente vai falar sobre portáteis. Hoje eu jogo mais Super Nintendo e Mega Drive em emulação, porque eu acho mais cômodo. Então deixa nos comentários aí qual foi o seu primeiro console, se ele te fez muito feliz, se você tem ele até hoje, né? Isso é muito importante. Curta esse vídeo, compartilha. Esse canal é feito por uma pessoa só. Então, por favor, assine o nosso canal. O Memórias de um Nerd Qualquer também sai em formato de podcast. E é isso, galera. Wanderson Padilha aqui. Forte e magnífico abraço. E até o próximo vídeo.